Olá, meus amores, tudo bem? Aqui é a professora Larissa. Hoje nós vamos dar sequência à primeira aula de técnicas de vendas, no caso, hoje é a aula 2. Então, dentro da técnica de vendas, nós entendemos que o atendimento ele é crucial, porque sem um atendimento, sem uma excelência no atendimento, um atendimento perfeito, você não consegue fidelizar o cliente. Então, nós vamos falar sobre atendimento ao cliente. E aí, o atendimento via internet e por telefone. Aí tem um scriptzinho aqui que eu vou dar o exemplo para vocês. Tem que ser da mesma forma, tanto via internet quanto por telefone. Então, primeiro você vai dizer, no caso, se for por telefone, você tem que colocar o nome da empresa. Via internet, você não precisa colocar o nome da empresa. Por exemplo, Projeto Transborda, Larissa, bom dia, que posso ajudar? Aí vem a solicitação do cliente, ou seja, o cliente vai te perguntar o que ele quer, por exemplo, ele quer saber sobre o curso de secretariado, se, se ainda tem vaga, qual o valor e tudo mais. Aí eu vou resolver a situação do meu cliente, e aí eu resolvendo a situação do meu cliente, que é a parte da resolução, eu pergunto a ele se ele deseja mais alguma informação. Caso ele deseje, eu pergunto em que posso ajudá-lo. Se ele não desejar, a gente encerra a ligação, aí o nome da empresa, né? Projeto Transborda agradece seu contato. Tenha um bom dia, boa tarde ou boa noite. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. E aí vem também atrelado ao bom atendimento o comportamento ético no ambiente de trabalho. E aí, a parte da ética, ela visa agregar, né, agregar mais valor ao ambiente de trabalho. Então, o que seria isso, né? A pessoa não falar palavrão, não usar gírias, vício de linguagem, de repente, pode estar associado a um ambiente de trabalho diferenciado e passar uma péssima imagem da empresa. E o local de trabalho não é local para tratar de assuntos pessoais ou problemas. Nós entendemos que a pessoa fica muito tempo dentro do local de trabalho, 8 horas, né? Algumas ficam 12 horas, algumas ficam 4, então pode acontecer alguma coisa, né, da vida pessoal que possa interferir na vida profissional. Por exemplo, a pessoa precisa ir ao médico, a pessoa está com problema com o filho, está com problema em casa, alguma coisa do tipo. Sendo que isso tem que ser, não pode ser rotineiro, tem que ser o mais, me fugindo a palavra, tem que ser esporádico no caso, não pode ser sempre, ok? Um profissional ético não fala mal do comportamento dos seus colegas e muito menos do desempenho dos mesmos, pois a função de fiscal e de avaliador deve ser do seu chefe. Então, falar mal do coleguinha de trabalho também não pode. E aí, né, com o exemplo de ética profissional, já começa falando do colega de trabalho, né? A gente não pode falar nem mal nem dos colegas de trabalho, nem do chefe e nem do seu trabalho, porque passa uma questão de negatividade e as pessoas acabam atrelando você a uma pessoa que só reclama. E a pessoa que só reclama, ela acaba afastando as outras pessoas dela, né? Então, se é um ambiente de parceria e tudo mais, e aquela pessoa só reclama, então fica um ambiente mais contaminado. É a famosa uma laranja podre apodrece, uma laranja podre apodrece todas as outras. Não puxar o tapete de ninguém, que seria a pessoa atrapalhar o desempenho da outra de propósito para que ela não tenha um progresso dentro da empresa. Não fazer fofoca, ter um comportamento adequado para cada tipo de ambiente de trabalho. A gente tem que se moldar dentro do que pode e o que não pode dentro da empresa. Saber administrar o seu tempo. Hoje as redes sociais elas acabam nos afastando dos nossos afazeres. Então a gente tem que se preocupar muito com as tarefas prioritárias, porque quando é prioridade nós temos que estar realmente evidenciando esse tipo de serviço. Tem uma hora, né, no seu dia que de repente dá para você ver suas redes sociais e tudo mais, né? Horário de almoço, os intervalos que de repente você possa ter na sua carga horária, enfim, né? Tudo isso acaba te ajudando. Então, o seu local de trabalho é para você trabalhar.
Procure ajudar os colegas de trabalho, não para parecer mais do que os demais, e sim para desenvolver o melhor trabalho. A parceria ela tem que existir, porque o ambiente de trabalho com parceria, ele tende a se desenvolver muito melhor. Coloquei aqui de novo, né, não puxar o saco de ninguém, porque o puxa-saco, ele vai ter que puxar o saco eternamente. Então, acaba ficando uma coisa meio desnivelada. A ética conta a capacidade organizacional. A pessoa ética, ela não é prepotente, ela sabe organizar o ambiente de trabalho, ela tem organização e tem arrumação também. E aí tem umas dicas, né, para evitar anotações em pequenos papéis, para não gerar um fluxo de papel e acabar se perdendo. A correspondência, né, que são os e-mails, no caso, um horário para verificar e excluir. É super importante também excluir para não ocupar muito a memória do seu telefone e nem da sua conta, né, do Gmail ou qualquer outra que seja a sua conta do Google, no caso. Gerencie suas tarefas, né? Coloque o que é prioridade, do que não é prioridade. Eu uso geralmente um planner, que me ajuda bastante. Jogar lixo no lixo, é sempre importante a gente ter esse costume de jogar lixo no lixo, para não jogar no chão, para não deixar dentro da bolsa, dentro de gavetas, porque acaba atrapalhando também. E aí o planejamento do dia, né, agendamento das suas atividades e das prioridades, e não se afobe com bagunça. A bagunça, ela existe no ambiente de trabalho e no caso, você tem que focar na organização dela. Aí nós temos os exemplos de ética, coragem, honestidade, integridade, tolerância, flexibilidade e humildade. Inclusive, integridade, que é uma pessoa íntegra, né, que acaba pegando a honestidade também, e profissionais flexíveis que consiga atender as demandas da empresa, eles estão totalmente escassos. Então, é interessante focar, né, nessa competência aí de você ser íntegro e flexível. E aqui, né, tem as etiquetas profissionais quanto à cultura geral. Aí tem, né, diversas coisinhas aqui que, no caso, já ajuda a gente, né? Por exemplo, eu roo unha, mas isso acaba me atrapalhando em diversos momentos. Então, eu recomendo vocês a não roerem unha, né? Demonstrar familiaridade indevida com superiores, isso acaba te atrapalhando também, porque acaba sendo um puxa-saco. A pessoa que fuma, ela tem que ter um horário certo para fumar, porque as pessoas já, no caso, o seu horário de trabalho já tem os intervalos certos, né? Então a gente acaba perdendo aquele funcionário porque ele sai toda hora para fumar. Esticar o horário do café, né, ou do almoço, você tem 15 minutos para o café, então não passa para 20, né? Por quê? Porque isso acaba atrapalhando as outras pessoas, assim como as visitas em outros setores. Quando você faz visitinhas em outros setores, você pode estar atrapalhando as pessoas que estão trabalhando, ok? Reclamar da empresa também não pode, ser egoísta ou individualista também acaba atrapalhando. E aí as etiquetas, né? Também tem vários pontos de etiquetas aqui, passo a passo, né? Por exemplo, ao ser apresentada uma pessoa casada, é apresentada uma pessoa casada a uma pessoa solteira, é apresentada a pessoa mais importante em títulos, cargos, poder aquisitivo e idade a uma pessoa menos importante. Então aqui tem um passo a passo também. Uma outra coisa também, quando você vai conhecer a pessoa, você não diz que foi um prazer conhecê-lo, você diz como vai, e só depois você diz que foi um prazer conhecê-lo. Lembrando que as regras de etiqueta, ela não restringe a liberdade, tá ok? Ela faz com que você entre e saia bem de todos os locais. E resposta automática de e-mail é sempre muito importante, mas se você puder responder todos os e-mails, mesmo que seja com um ok, fica muito melhor. Escada rolante também, prestar atenção, ficar à direita e deixar a esquerda livre para as pessoas com pressa. Inclusive, ficar um alerta aí para as pessoas com pressa, porque pode acontecer acidente, e desse acidente aí ficar correndo na escada rolante acaba atrapalhando aí, causa acidente para você quanto para outra pessoa. Uma coisa que eu quero priorizar aqui, né? Eu não vou falar todos, né? Mas
focar aqui, qualquer dúvida vocês podem me procurar. Quando você estiver conversando com alguém, né, presencialmente, por favor, deixe o celular no silencioso, porque isso é um respeito que você tem com aquela pessoa que saiu da sua casa, deixou de fazer um monte de coisa para estar atendendo a você. E assim eu encerro a nossa segunda aula, segunda e última aula, agradecendo aí a presença de vocês, agradecendo aí a audiência de vocês. Se vocês puderem, curte e comenta aí para dar um engajamento melhor para nós, tá ok? E nos ajudar aí a crescer na nossa comunidade, na nossa rede. Muito obrigada, Deus abençoe a todos.